Nós conhecemos a questão dos espíritos de luz. Quando se menciona que um espírito é muito evoluído, se diz também que o espírito irradiava luz, que o espírito estava pleno de luz, e esta luz era vista por aqueles que têm a vidência, a capacidade da vidência. Mas a luz, propriamente dita, que um espírito irradia, é um fenômeno que ocorre a partir do perispírito. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. E uma das propriedades desse corpo fluídico é a luminosidade, a irradiação luminosa. Este espírito que irradia luz, portanto, como eu disse, precisa já ter chegado num patamar de elevação espiritual que possibilite essa irradiação. Espíritos menos evoluídos não terão essa condição de irradiar luz. E espíritos muito atrasados, espíritos inferiores, apresentam o perispírito denso e, muitas vezes, bem obscuro, porque eles ainda estão muito presos às questões da vida material, ainda estão muito presos às imperfeições, aos crimes que cometeram, a uma série de situações prejudiciais a eles próprios que não permitem que eles irradiem luz. Mas nós vamos narrar a passagem que ocorreu com André Luiz, o dia que André Luiz começou também a irradiar luz. Isso está no livro Os Mensageiros. Nessa obra, André Luiz vai relatar o momento em que ele vai visitar um posto de socorro, o posto de socorro de Campo da Paz. André Luiz vai, então, em companhia do companheiro dele, Silas, eles vão visitar este posto de socorro. E o espírito instrutor que estava orientando os dois é Aniceto. E eles vão para este posto de socorro. E eles estavam em Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espiritual que fica num plano superior. Mas o posto de socorro de Campo da Paz fica bem próximo à crosta da terra. Portanto, eles tiveram que descer do nível superior para um nível bem mais abaixo. Claro que é um posto de socorro espiritual com trabalhos que são realizados em favor de espíritos que, desencarnados, estão também necessitando de tratamento, necessitando de socorro, e este posto atende a esses espíritos. Muito bem, os três vão descendo de Nosso Lar para chegar ao posto de socorro de Campo da Paz. Nessa descida, é uma descida vibratória, digamos assim. Não podemos imaginar que é descer um morro, é uma descida vibratória. E eles vão descendo, só que à medida em que eles se afastam, porque há também um afastamento espacial, digamos assim, à medida que eles se afastam de Nosso Lar, a luminosidade que cerca Nosso Lar vai ficando mais distante. E a região pela qual eles estão atravessando é uma região que vai mostrando uma certa obscuridade. E depois de um tempo, toda a região está bem densa, bem escura. Nessa hora, André, que estava descendo, vibratoriamente falando, juntamente com Silas e Aniceto, ele pela primeira vez vai observar que tanto ele quanto o companheiro estavam irradiando luz. Ele nunca tinha observado isso. Se nós formos ler Nosso Lar ou assistir o filme, nós vamos verificar que André estava numa situação de um espírito comum, transitando ali por Nosso Lar, começando a trabalhar, aprendendo determinadas coisas, mas ele ainda não tinha condições espirituais de uma irradiação, de uma luminosidade. Mas, naquele momento, ele vai tomar conhecimento disso, porque a região estava sombria e a luzinha que começou a ser irradiada na altura do tórax, na altura mesmo aqui do coração, ele vai enxergar essa luz, vai começar a perceber. E ele fica tão emocionado que ele cai de joelhos no chão, tal a sua emoção. E Silas também, porque ambos começam a observar essa irradiação luminosa. E André pede, então, que Aniceto espere um pouquinho, porque eles querem orar
para agradecer a Deus a dádiva que estavam recebendo. Mas essa dádiva, ela foi por merecimento, porque entre o livro Nosso Lar e o livro Mensageiros, entende-se que André trabalhou muito, que André fez por onde adquirir méritos e condições espirituais para essa irradiação luminosa. E é, como eu disse, uma propriedade do perispírito. Para quem não sabe, que não tomou conhecimento ainda das questões do perispírito, vamos esclarecer que quando um médium, uma pessoa diz: estou vendo o espírito do meu pai, estou vendo o espírito do meu filho, da minha mãe, do quem quer que seja, o que a pessoa está vendo, na realidade, é o perispírito. É o perispírito que tem aquela forma que o espírito tinha na última encarnação. Porém, se ele quiser, ele pode tomar uma forma de reencarnações precedentes, se ele já tiver controle sobre isso, controle mental, vibratório e tudo mais. Portanto, o que nós vemos é o perispírito. E o espírito propriamente dito, como está em O Livro dos Espíritos, são os seres inteligentes da criação, os espíritos, não é? E, nesse caso, o espírito propriamente dito é a mente, é uma luz, é uma chama, não temos palavras ainda para dizer o que é o espírito propriamente. E o seu perispírito é que nos apresenta com uma morfologia, com um aspecto, para que nós consigamos entender que ali está o espírito do fulano, do beltrano e tudo mais. Essa é a condição para a transfiguração luminosa, que foi a do Cristo.